Graças e paz, igreja. Vamos tentar de novo. Graças e paz. Tá melhorando. Mais uma vez nós estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem ministrado. Esse mês o Senhor ele tem falado grandemente, e a sua igreja, nós temos sido muito ministrados através de cada palavra, através de cada vida que sobe aqui. Hoje eu queria falar sobre algo que há muito tempo o Senhor ele vem ministrando sobre mim. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos, capítulo 27. Salmos 27. Apenas o versículo 4. Amém? Eu vou ler na NVT, mas vocês podem ler na que tiver, não tem problema não. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que foi renovada sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar desde as primeiras horas do dia, enquanto as pessoas vinham aqui, Senhor, orar a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores, Pai, que nós tenhamos, Senhor, louvado, e o nosso louvor tenha chegado como uma adoração suave, Senhor, ao trono da Tua graça, Paizinho. Que neste momento, Senhor, a Tua palavra, ela penetre os nossos corações e encontre terra fértil, Senhor, e que ela floresça, Senhor, que ela floresça em atitude, Senhor, em nossas vidas, Paizinho. Nós te somos gratos, Pai, pela Tua bondade. Nós somos gratos, Senhor, pelo tamanho amor que o Senhor demonstrou através do Seu Filho em enviar, Senhor, por amor a nós, Senhor. Nós não temos palavras suficientes, Senhor. Nós não conseguimos, Senhor, expressar tamanha gratidão, Senhor, em o Senhor ter enviado o Seu Filho amado em amor a nós. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É um texto muito conhecido, né? É um texto que talvez muitas pessoas conhecem ele de cabeça. É um dos salmos que as pessoas conhecem ele muito de cabeça, assim. E antes de começar a falar um pouco sobre ele, eu quando o Senhor estava ministrando a mim, e eu não gosto desse negócio de colocar tema, mas aí o Senhor foi ministrando e surgiu algo, que é o fascínio pela presença, o deslumbre no lugar da habitação. E me veio isso junto com o texto, e o Senhor foi ministrando através do Seu Espírito Santo. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o ser humano relacionável. Nós vamos ver ainda no início da palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que o Senhor ele vai chegar, depois que o homem vai cair, ele vai chegar na viração do dia. E ele vai querer ter contato, ele vai criar o homem para ter contato com ele, ter um relacionamento. E nós vemos ainda nesse início que o homem foi criado para alguma coisa. O homem ele foi criado para desenvolver relacionamento e desenvolver laços. É por isso que, seja você muito ou pouco, você gosta de fazer amizade. Seja você uma pessoa expansiva ou não, você gosta de fazer amizades. Porque isso já está dentro da gente. Nós somos criados para fazer amizades. Nós somos criados para desenvolver relacionamentos e laços. E eu comecei a pensar e comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, mas o homem caiu,
E o que aconteceu com toda a criação, com todo o propósito do Senhor? Tudo que o Senhor fez tem um propósito determinado. Nada é feito por acaso, nada é, que nem Davidão fala, muitas vezes brincando no discipulado, não foi um Big Bang, não foi nada desse tipo. Tudo tem um propósito, tudo tem um fim, uma finalidade. E tem um texto que se encontra em Atos, capítulo 17, versículos 26 e 27, que está escrito o seguinte: de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele esteja longe de nenhum embora ele não esteja longe de nenhum de nós. O homem, ele foi criado para buscar o Senhor. Isso é uma coisa que nós vemos expressa nesse texto. O homem, ele foi criado para buscar ao Senhor. E o interessante a notar e a perceber que além do homem ser criado para buscar o Senhor se permitiu ser achado. E às vezes eu converso com algumas pessoas, né? E eu falando, chega a ser um pouco louco você imaginar que um Deus tão poderoso e nós tão pequenininhos, Ele olha pra gente e quer ter contato com a gente. Um Deus que não precisa da gente, mas Ele olha pra gente e quer ter contato conosco todos os dias. Um Deus que deseja que eu e você, todos os dias, dependamos dEle cada vez mais. E continuando, Ele se deixou ser achado. E essa busca, a gente pode pensar, vou buscar o Senhor e de qualquer jeito eu vou fazer isso. E não é bem assim. Ainda na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Existe uma busca que eu e você precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Existe uma busca que é necessária, que ela não pode ser interrompida, ela é uma busca contínua. E dito essa breve introdução, eu queria entrar agora dentro do texto. Como vocês sabem, eu não gosto muito de separar por ponto. Eu não gosto de ponto 1, ponto 2 e tal. Então vou falar sobre algumas coisas que nós vamos ver dentro desse texto. Algumas coisas que o Senhor foi me ministrando e eu disse, poxa Senhor, nunca tinha visto isso por esse lado. A primeira coisa que nós vamos reparar é um desejo intenso que o salmista ele vai relatar. O salmista, Davi, ele entendia que ele precisava ter essa busca, ele entendia que ele precisava buscar ao Senhor. Aqui ele vai deixar bem claro um desejo que existia dentro do seu coração, um desejo que queimava o coração dele. E aqui, ponto. Acredito que todo mundo já falou isso aqui, mas vale ressaltar. Quando nós estamos aqui, o Senhor ele já vem ministrado ao nosso coração. Todas as perguntas que nós colocamos aqui são perguntas que o Senhor nos fez. Tudo aquilo que nós falamos aqui são coisas que o Senhor nos questionou, coisas que o Senhor colocou em nosso coração. Então, não existe aquela hipótese que é direcionada a uma pessoa. Não existe aquela hipótese que, meu Deus, está falando de mim. Se estiver falando sobre você, é o Espírito Santo, irmão, receba em nome de Jesus, seja ministrado. E a primeira pergunta que surge aqui é: o que tem queimado no meu coração? E daqui a pouco nós vamos chegar na parte do fascínio. Mas o que tem queimado no meu coração? Qual é o desejo que brota no meu coração? Eu caminho, eu vivo por causa de quê? E aí nós vamos reparar que o salmista ele vai falar de uma única coisa. Ele vai falar, uma coisa eu peço. E eu fiquei, rapaz, esse negócio de uma coisa eu não só vi aqui não. Esse negócio de uma coisa eu vi em outros cantos. E aí eu recordei que aconteceu um episódio lá em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Jesus vai na casa de Maria e Marta. Ele vai ter um encontro ali com as duas. Marta, como todos nós sabemos, muito atarefada, né?
E Maria vai ali estar aos pés dele. E Jesus ele vai falar com Marta que apenas uma coisa era necessária. E Maria tinha escolhido a boa parte. E aí eu ainda fiquei nisso. Será que eu vi só isso? Só essa coisa de uma coisa? E aí me veio à mente um texto de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai falar em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o seguinte. Ainda vou ler na NVT, mas independente da versão. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Esses textos, eles vão mostrar uma expressão de um nível de busca. Todos esses textos, eles vão estar relacionados com um nível de busca. Um nível que eu e você, nós devemos desenvolver. Muitas vezes nós podemos pensar, existem vários profetas, existem vários homens e mulheres de Deus. E eles foram específicos, só existem naquele tempo. Irmão, o mesmo Espírito Santo que atuava sobre a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Muitas vezes o que acontece é que eu e você, nós negligenciamos a responsabilidade de buscar o conhecimento. Muitas vezes nós negligenciamos estar diante do Senhor. E muitas vezes, por causa disso, nós preferimos dar desculpas. E é muito comum a gente dar desculpa para o Senhor. Senhor, hoje eu estou cansado. Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, hoje não deu tempo. Ainda continuando, esse nível de busca, ele vai refletir, o apóstolo Paulo falando aqui, ele vai refletir esse nível quando Jesus ele se torna tão importante na vida dele, que tudo vai perder o seu valor diante da sua presença. Uma vez eu me recordo que a gente estava conversando numa eclésia lá em casa. As pessoas que são do eclésia lá em casa vão lembrar. Talvez. E do nada surgiu a conversa de suficiência de Deus. A gente fala muito sobre suficiência, mas a gente não entende o peso dessa palavra. O Senhor me é suficiente. Beleza, irmão. Se você perder tudo, sua família, seus filhos, seu emprego, sua casa, se for para você morrer, Ele ainda é suficiente? Nós declaramos, Senhor, Tu és suficiente. E nós costumamos falar diversas coisas que nós não entendemos, né? Eu não lembro se eu já falei isso com um pastor ou foi com outra pessoa. Muitas vezes a gente levanta nossas mãos, Senhor, Tu és santo. Acho que foi na eclésia. Senhor, Tu és santo. Beleza, eu estou falando que Ele é santo porque eu já ouvi falar que Ele é santo ou porque eu sei que Ele é santo? Senhor, Tu és bondoso. Eu estou falando porque só para falar mesmo? Só para... És bondoso. És fiel em todo tempo. Mas será que eu sei que Ele é fiel? Será que é uma certeza, uma convicção de dentro do meu coração? Ainda continuando, Davi, ele vai viver, ou ele vivia por uma única coisa. Ele buscava apenas pela presença do Senhor. E isso porque ele entendeu a responsabilidade que ele tinha. E quando eu falo responsabilidade, não estou falando apenas do trono não, irmão. Responsabilidade enquanto filho. Responsabilidade enquanto servo. Não são títulos que vão suportar isso. Eu acho que muito tem sido falado, vou assistir tal pastor, vou assistir tal pessoa, que não sei o que lá. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós não damos valor por sermos chamados de filhos. Nós fomos adotados e Jadel já falou isso, o pastor já falou sobre isso. Quando um filho ele era adotado, não tinha como desadotar não, né, gente? Não tinha como não. Mas o que é que nós temos feito por causa disso? Aí você pode perguntar, Lucas, mas nós não precisamos fazer nada, é graça. Sim, irmão, é graça. Mas quando a graça ela chega a nós, ela deve frutificar algo em nós.
Se a graça ela chega a mim e não me transforma, algo de errado está acontecendo. Então Davi ele vai entender uma responsabilidade que ele tinha em buscar ao Senhor. E isso a gente vai ver através de um salmo. No mesmo capítulo 27, versículo 8. Isso. Meu coração ouviu tua voz. Venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Davi ele entendia que por mais que Deus ele abrisse as portas, os seus passos precisavam ser dados. Ninguém vai chegar e vai empurrar você, ninguém vai pegar na sua mão, chega meu filho, bora, vamos entrar aqui na presença, pá. Não existe isso. E eu lembro que o pastor ele já até ministrou sobre isso aqui, acho que foi num domingo. A busca precisa ser de cada um. Não tem como ele buscar por ele e por nós. A busca ela é individual. Eu quero ter mais de Deus, mas muitas vezes a gente nem sequer ouve a voz dele através da sua palavra. Muitas vezes eu quero mais de Deus, mas faz uma semana que a gente não entra dentro do nosso quarto para pelo menos agradecer pelo dia que raiou. E eu estava compartilhando esses dias que pode passar pelo nosso pensamento, mas a gente não percebe. Satanás ele tem usado uma coisa muito comum nos nossos dias para nos afastar do Senhor. E a gente não percebe. A famosa rotina. Muitas vezes, por causa da rotina, e quando eu digo rotina, pode ser qualquer coisa, irmão. Você vai para uma academia, ficar que nem Guilherme. Você vai trabalhar, você vai fazer qualquer outra coisa. Mas essas rotinas, elas têm nos tirado de um lugar, principalmente de dependência do Senhor, mas também de busca dele. Aí você pode pensar, então a rotina é do diabo. Não, não é. Eu lembro que o pastor até falou segunda-feira, se você não tiver uma rotina, acabou. O problema é que nós invertemos as prioridades de nossas vidas. Nós, no início do ano, falamos sobre as primícias e tal. E o engraçado que a gente vê isso na palavra, e hoje em dia acontece. A gente vive algo, a gente escuta algo, a gente aprende algo, mas passa algum tempo, a gente esquece. O Senhor fez milagres e maravilhas, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor deu maná, o Senhor deu os passarinhos lá, para o pessoal comer lá. Deus fez tudo. Mas mesmo assim, eles ainda continuavam a murmurar e esquecer o que o Senhor tinha feito. E é muito comum você ouvir, né? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria diferente. E muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente faz igual. E eu sou o primeiro a me colocar na lista, irmão. E não precisa você. Não, eu entro no meio primeiro aí. A gente precisa parar de negligenciar a nossa responsabilidade. A gente precisa parar de colocar as pessoas na frente da responsabilidade e dizer, não é eu não. Deixa isso aí pro pastor. O pastor que vai lá falar do evangelho de Deus, o pastor que vai fazer essa coisa aí. Deixa os irmãos aí dar intercessão aí para a igreja orar. Deixa essas coisas. E assim, nós cada vez mais, sem perceber, estamos distantes, se distanciando do Senhor. É por causa de Deus isso? Não, por causa de mim e de você. As nossas atitudes. Então, nesse primeiro ponto, que eu já esqueci o nome dele, lembrei. Desejo intenso. Nós precisamos entender e assumir essa posição com urgência. Nós precisamos avaliar quais são as prioridades da nossa vida. Nós precisamos avaliar o que tem dominado o nosso coração. Se no trono do nosso coração não estiver o Senhor, seja o que for, seja a melhor coisa do mundo aí, vamos falar casamento aí, né? Porque tal. Ainda que seja um casamento, se não for o Senhor, se não for o Senhor, não sustentará a sua vida. O homem, as pessoas, elas são falhas.
mas existe um Deus que pode todas as coisas. Se nós nos mantermos firmes nele, nós não iremos tropeçar, nós não iremos cair. Passando para outra coisa, Davi ele vai falar sobre um lugar que ele queria estar. E eu vou chamar isso de lugar da habitação. Mas o que seria esse lugar da habitação? Davi, ele tinha um desejo imenso em habitar com Deus. E por mais que, irmão, ele tivesse o seu palácio, porque ele já tinha construído o seu palácio. Se você for ler lá se você for ler em 2 Samuel, você vai ver que ele já tinha construído o seu palácio. Por mais que ele tivesse todo luxo, ele vai querer habitar com o Senhor. E nós podemos nos perguntar o que seria essa habitação. Mas nós vamos chegar nela. Davi, ele não queria ter apenas um horário específico com o Senhor, alguns minutos do seu dia. É interessante a gente observar que ele queria estar diante da presença do Senhor, face a face. E eu lembro quando o pastor também ministrou sobre essa questão de estar face a face. Ele deu até o exemplo com o Julinho. E mais uma vez nós pensamos que isso são coisas para pessoas exclusivas e não está disponível para cada um de nós. A questão é que muitas vezes eu e você, nós não assumimos esse lugar. Davi, ele desejava desenvolver intimidade com Deus. Uma coisa que deve ser um anseio da gente também. Seu desejo era tão grande que ele vai afirmar que ele não quer apenas habitar por um momento, por um tempo e depois ir embora. Valeu, Deus? É que nem as pessoas que pensam que tranca Jesus dentro do quarto. Vou ter um momento de devocional. Amém, Jesus. Valeu, vou embora. Acabou, Jesus fica trancado. Nós precisamos entender que Ele está conosco no nosso dia a dia. Seja a gente indo para o trabalho, seja a gente indo para a escola, seja a gente indo no mercado, na feira, por onde quer que nós formos, Ele está com a gente. E isso deve nos fazer refletir como é que nós temos vivido a nossa vida diante dEle. Estar diante da face dEle não é só entrar dentro do nosso quarto e fechar o olho e, meu Deus, é o nosso dia a dia também, irmãos. Muitas vezes nós declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas quando nós vamos para as nossas ações, Ele não é o Senhor das nossas vidas. E eu lembro que tem uma peça, eu acho que Naela vai lembrar. Tem uma peça que é a peça do banquinho. Tá ligado qual é a peça do banquinho? Que fica a pessoa e seria Deus. E um banco que seria o trono da vida dessa pessoa. Por algum momento a pessoa... Não, Deus, pode ficar. É todo Senhor, pode mandar na minha vida. Só que chega um momento que ela... Não, deixa eu ajudar o Senhor a tomar essa decisão na minha vida. Acho que a gente precisa compartilhar aqui a decisão da minha vida. E a pessoa vai, até que ela percebe que ela jogou Deus de lado. Deus já não está mais sentado no banco, mas ela está sentada no banco. E é muito comum a gente pensar que o Senhor, Ele só quer saber dos acontecimentos importantes da nossa vida, né? As decisões importantes, como um casamento, como uma mudança de cidade, como uma mudança de comunidade. Mas será que Ele não quer saber se a gente vai fazer uma viagem para a glória dEle ou não? Será que Ele não quer saber se esse pensamento de a gente mudar a rota não tem que ser para a glória dEle? Ou pequenas outras coisas que possam existir no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que quando nós cantamos amigo, Ele é verdadeiramente o nosso amigo. Se Ele é verdadeiramente o meu amigo, eu não consigo viver longe dEle. E eu fico até brincando às vezes. Parece que quando eu não leio a Bíblia, eu fico meio perturbado do juízo. Eu fico... Meu Deus do céu, eu preciso entrar dentro do meu quarto. E minha porta quebrou, né?
não consigo mais trancar o quarto, né? Do nada a cachorra abre a porta e já era. Mas nós precisamos ansiar em estar diante dele todos os dias. Nós precisamos ter a consciência que a sua presença, ela é real. Mas vamos continuar. Sobre esse lugar da habitação, tem um salmo que ele mexe um pouco. É o Salmo 84, versículos 1 e 2. Agora eu vou ler na versão NVI. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Por incrível que pareça, eu já li algumas coisas da Bíblia, né? Amém, glória a Deus. Mas aí a gente foi fazer a viagem, quando a gente foi para Juazeiro, e teve uma ministração que falava um pouco sobre esse texto. E lá cantando, tome, tome, a galera anela, não sei o que lá, tal. Aí eu cheguei no hotel, pastor, esse negócio de anelar aí é o quê, hein? Nunca ouvi na fala desse negócio aí. Até que o pastor, ele, tome, falou. Só que existem coisas que nós só vamos acessar o pleno entendimento quando nós abrirmos a palavra. E nós sentarmos e quisermos pedir ao Espírito Santo que nos ensine. Existem coisas, e também nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que estão disponíveis para que a gente tenha acesso. Tesouros escondidos dentro da sua palavra. E quando eu estou falando isso aqui, não é interpretação de, meu Deus, a água que Jesus falou com a mulher lá. Não é isso não, irmão. Não é isso. É o ensinamento pleno da palavra. Jesus, quando ele vai encontrar os discípulos depois da ressurreição, ele vai abrir os olhos para que eles tivessem um pleno entendimento das escrituras e do que ele estava falando. Muitas vezes nós temos escamas nos olhos e isso nos impede que a gente veja a plena revelação da palavra. E nós precisamos todos os dias orar para que essas escamas sejam lançadas fora. Davi, ele vai querer estar nesse lugar porque ele entendeu uma verdade. E qual é a verdade? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tendas dos ímpios. Salmos 84, versículo 10. Então fica evidente para a gente que Davi, ele tinha um desejo intenso pelo lugar da habitação. Um lugar onde era repleto de puro amor, de pura devoção também. Mas como eu disse, muitas vezes a gente pode se perguntar, o que seria esse lugar dessa habitação? E aqui a gente precisa falar sobre algumas coisas mais, vamos dizer, técnicas assim. Quando Davi, ele vai se referir a templo, ele não está falando o templo que a gente conhece, que a gente vê ilustrações e tal, gigantesco e tudo mais. Até porque o templo, ele só foi construído pelo seu filho, o rei Salomão. A gente vê isso em 2 Samuel 7, 12, 13, 1 Reis 6, 1 e 2. A gente vê que Salomão é quem vai construir o templo do Senhor. Então, o que será que Davi estava falando quando ele se referia a templo, a habitar no templo do Senhor? Davi, ele simplesmente estava falando de uma pequena tenda, que a gente vai ver também em 2 Samuel, mas como referência a gente pode tomar 1 Crônicas 15, 1. E por que ele vai construir essa tenda? Ele vai construir essa tenda para que ele coloque a arca dentro dela. A arca, ela vai ser tomada pelos filisteus na guerra.
Mas os filisteus, eles vão ter alguns problemas com a presença do Senhor, e eles vão mandar a arca de volta. E essa arca vai ficar 20 anos sem ter contato com as pessoas, vamos dizer assim. E após 20 anos, a gente vê em 1 Samuel 7:2, Davi, ele vai construir uma tenda em Jerusalém, e ele vai trazer a arca para dentro dessa tenda. Ou seja, nós não estamos falando daquele templo que a gente associa com Salomão. Não é aquele. Na minha outra Bíbliazinha, aquela toda rasgada, que até a folha do Apocalipse foi embora, tem uma parte que eu escrevi até, eu acho que não me lembro onde foi que eu ouvi, ou foi um entendimento, não lembro. Mas essa tenda, ela não tinha partes como no tabernáculo de Moisés e como no templo. Ela não tinha as partes, o átrio, os negócios assim, não tinha não. Ela tinha apenas uma coisa. E o que era essa coisa? O Santo dos Santos. A própria presença da arca, que a arca representava a presença manifesta do Senhor ali diante do povo. Então, quando Davi ele vai falar sobre estar diante do templo, ou habitar ali no templo, ele está se referindo a essa tenda. E nessa tenda, como eu falei, só existia um espaço, um único espaço. Não tinha nada que atraísse o olhar de Davi ou de qualquer outra pessoa que chegasse ali a sair da presença do Senhor. A pessoa que chegava ali, ela tinha que querer estar diante da presença, porque só tinha a presença do Senhor ali naquele lugar. E os olhos deles estavam postos apenas a estar diante da presença. E por que eu estou falando tudo isso sobre essa questão de tenda, tal? A presença, ela vai atrair Davi. Salmo 26, versículo 8. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. E nesse lugar que Davi ele vai colocar a arca, Davi ele vai fazer algumas mudanças, vamos dizer assim. Como eu disse, 20 anos a arca ficou na casa de uma pessoa lá, Abinadab, se eu não me engano. E quando Davi ele vai trazer e vai colocar a arca dentro dessa tenda, ele vai colocar os levitas para adorarem ao Senhor constantemente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, se a gente puder ser mais específico assim. E a gente vai ver no livro de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, que o Senhor vai falar por meio do profeta que ele vai reerguer essa tenda caída. E aí muitas vezes a gente pode se perguntar, por quê? Será que Deus não gostava do templo e queria voltar para a tenda? Será que ele não gostou muito do templo e queria, quer saber, vamos acabar com o templo, nós vamos ficar com a tenda mesmo? E não era bem por esse lado. Deus ele quer reerguer a tenda porque a essência que existia nos corações das pessoas que chegavam à tenda é o que ele quer. Como eu disse, não tinha nada de atrativo aos olhos a não ser a presença do Senhor naquele lugar. O Senhor ele quer que a única coisa que nos satisfaça é estar diante da presença dele. A única coisa que tem que satisfazer a minha vida e que eu tenha prazer é estar diante dele todos os dias da minha vida. Se eu fosse resumir o salmo, eu resumiria assim: prazer e satisfação lá diante da presença do Senhor. Acho que eu resumiria bem assim. A essência que existia ali, ela precisa ser restaurada nos dias de hoje. O coração dos adoradores, e sabemos que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
a essência desses adoradores precisa estar presente nos nossos dias. Deus, Ele não quer que a gente monte literalmente uma tenda aqui e tal, essas coisas não, fazer uma arca de novo, não. Mas a essência dos corações das pessoas precisam ser a mesma, de estar diante dele e se satisfazer. A gente não vem se reunir porque nós gostamos de estar na presença das pessoas. Isso é consequência de algo. O que é esse algo? Estar aqui para adorar aquele que é único, digno de ser louvado. E a gente pode se perguntar o que Davi vai fazer ali dentro. Beleza, Davi quer habitar dentro de uma tenda com o Senhor. Mas ele quer fazer o que ali dentro? E nessa próxima parte eu escrevi como contemplação. Porque ele vai falar que ele quer contemplar o Senhor. A contemplação, ela é o porquê, ou seja, o motivo da habitação. O fascínio do coração de Davi era estar diante de Deus, exercendo a plena contemplação de quem era o Senhor. E aqui cabe nós refletirmos sobre algo. Nós temos contemplado o quê? Os nossos olhos têm sido saciados com o quê? O que nós temos visto e ingerido, vamos dizer assim. O que nós temos, e vamos mais, o que nós temos ouvido, o que nós temos falado. Nós não somos pessoas para viverem de qualquer forma. Nós afirmamos que somos um povo santo, um povo escolhido, mas mesmo assim nós vamos viver de qualquer forma? Não. Nós temos que viver de uma forma santa e digna, não por causa da gente, mas por causa dele. E ainda recordando sobre aquilo que Paulo vai falar em Filipenses 3:8, eu vou ler de novo, mas eu sei que vocês já estão ligados. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a me perguntar: o que fez Paulo afirmar isso? O que fez Paulo escrever isso? Paulo, ele vai escrever isso porque ele vai fazer exatamente aquilo que Davi estava explicando através do seu salmo. Paulo, ele vai declarar isso porque o fascínio de sua vida era Jesus. Com isso, Cristo na vida dele, com Cristo em sua vida, nada mais importava para ele. Vocês estão comigo, né, gente? Amém. Vocês estão comigo. Cristo em sua vida, para ele nada mais importava. E é por isso que aquela pergunta do início, ela é importante. Ele me é suficiente verdadeiramente, ou eu só penso que ele me é suficiente? A suficiência dele precisa ser real em nossas vidas. Continuando. Em outras palavras, nós podemos dizer que esse fascínio, o fascínio, ele vai manter os nossos olhos fixos no que é perfeito. Vou repetir mais uma vez. O fascínio, ele vai manter os nossos olhos fixos naquilo que é perfeito. E às vezes, quando o Eclésia era na casa de Karine, Mariana vai lembrar. Às vezes eu estou de bobeira e vem umas coisas assim, eu preciso anotar, senão eu esqueço. E enquanto eu estava, não lembro o que eu estava fazendo, acho que eu estava escutando música, me veio um negócio que eu preferi anotar. E foi o seguinte:
Deus é suficiente. E se Ele nos for tirado, nada somos. Se qualquer outra coisa nos for tirada e ainda estivermos com Ele, viveremos. Talvez não viveremos como antes, mas seremos plenamente satisfeitos por estarmos com Ele. Se tudo nos for tirado e nós ainda tivermos a Ele, nós temos tudo na realidade. Nós vamos ver outra passagem. Isaías 6, versículos 2 e 3. E vocês vão abrir para se movimentar um pouco. Então vamos abrir esse texto. Isaías 6, versículos 2 e 3. Bem? Não tem problema, nós esperamos. Isaías 6, versículos 2 e 3. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nós vamos ver algo que acontece diariamente no trono de Deus. Os serafins, eles estão contemplando a santidade de Deus. E o importante a nós observarmos agora é que lá não existe um dia bom ou um dia ruim para que eles adorem. Ou seja, hoje eu não estou legal, hoje acordei com enxaqueca e não vai dar certo. Pensando como se tivesse lá. Hoje acordei com enxaqueca, não vai dar certo, a adoração não vai rolar. Não existe isso. Ali eles estão em contínua adoração, contemplação e devoção ao Senhor. E essa adoração, além dela ser contínua, ela não é algo entediante. Ou seja, eles têm satisfação em estar adorando ao Senhor, em estar contemplando ao Senhor. Aquilo não é chato para eles. E vale a pena nós repararmos isso, porque se nós quisermos viver eternamente com Ele, nós precisamos hoje estar em contemplação. Porque lá não vai existir família para nós brincar. Lá nós vamos com o único objetivo de adorar a Ele. Lá o único objetivo vai ser a contemplação ao Cordeiro que é digno. E hoje nós temos essa oportunidade de desenvolvermos a contemplação. Mas muitas vezes nós não escolhemos isso. E à medida que eles contemplavam, eles declaravam: Santo. À medida que eles contemplavam a santidade, eles declaravam uns aos outros: Santo. E ali, ao mesmo tempo que eles declaravam, eles eram saciados e satisfeitos diante da presença. Mas mesmo assim, eles continuavam contemplando a beleza e a santidade de um Deus inesgotável. E aí eu vou lembrar da frase que eu tentei lembrar muitas vezes. Eu não vou falar o nome do cara não, mas o pastor tá ligado qual é. Porque é inglês e pesa para mim. O inglês ele pesa. Precisamos estar satisfeitos, mas nunca saciados. É o John, não sei o que lá. Mas isso é uma realidade que precisa estar presente em nossas vidas. E por último, já queria começar a encerrar. Pode vir, Jadiel. Meditar diante da presença. A última coisa que Davi ele vai falar no Salmo
é sobre a meditação no templo. A meditação, ela é uma parte fundamental para todos aqueles que desejam se aprofundar em Deus. Nós falamos sobre meditação semana passada, ou pelo menos tentamos. Lá no Eclésia a gente só tentou, não deu muito certo, mas amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus é uma fonte inesgotável, um rio profundo, nós iremos buscá-lo até encontrá-lo, e depois nós continuaremos a buscá-lo para nos aprofundarmos. Então nós buscaremos até encontrá-lo e continuaremos buscando a Ele até nos aprofundarmos. É isso que vai deixar bem específico na visão de Ezequiel, no capítulo 47. Tem um texto que nós precisamos, se possível, deixar marcado em nossos corações. Oséias 6, versículo 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso deve ser o que nos move todos os dias, deve ser o que vai nos mover todos os dias. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele é um Deus inesgotável, todos os dias existe algo novo para nós absorvermos, algo novo para nós aprendermos. Só que muitas vezes a gente se satisfaz com pequenos momentos. A gente prefere estar diante de um celular e troca a presença. A gente prefere sair e brincar, ou a gente prefere sair para jogar uma pelada, e a gente troca a presença. Ou muitas vezes as nossas responsabilidades são maiores do que estar diante da presença do Senhor. A meditação, ela vai levar a gente a guardar a palavra do Senhor, como nós vamos ver em Salmo 119, versículo 11. E a perseverarmos, Tiago 1, 22, praticando a palavra do Senhor. Devemos sempre nos manter sóbrios e vigilantes. Nós não podemos brincar de ser servos. Nós não podemos brincar com o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Davi, o anseio e o fascínio de sua vida era estar diante da presença do Senhor todos os dias da sua vida. Será que nós temos esse desejo? Ah, Lucas, eu não tenho não. Se você não tem, declare que você vai ter. Se você não tem, busque ter. Se você tem, persevere em continuar tendo. É sobre perseverar e permanecer.